Estamos de volta com o programa Você é um Sucesso. E hoje com o quadro Você é um Sucesso em Debate. Presença da nossa bancada tradicional, Emmanuel Júlio, da Conexão Oeste Produtora, e também o pastor Carlos Alberto, que é diretor aqui da TV Amazônia. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Paulo. Boa noite para você, telespectador. Sejam bem-vindos aqui no nosso programa. Nós vamos hoje fazer um debate sobre, uma avaliação sobre 2013 e as perspectivas para 2014. Mas antes disso, eu queria saber como é que foi o final de ano para os senhores, as festas, de final de ano. Engordaram alguns quilinhos ou não? Não, tenho a impressão que esse ano eu não vacilei muito não, entendeu? Já estou escovado já passei do ponto e caldo de galinha e prudência não faz mal a ninguém, né? Manter o peso, daqui eu acho que não vai passar não, eu estou no 103, vamos baixar agora. Eu acho que eu preciso comer mais um pouquinho, né? Dá uma achar legal, foi muito bom. E quando começa um ano novo, a gente renova nossas forças e com mais expectativa de superar as adversidades dos problemas e com certeza com uma expectativa melhor de novos tempos. Bom, vamos fazer uma avaliação aqui sobre 2013, Santarém, tudo que aconteceu aqui na cidade. Foi positivo o ano de 2013 para Santarém? Olha, Paulo, a gente não tem como não levar em consideração a questão política, né? Santarém é a maior fonte empregadora da cidade, é a prefeitura, é a política que movimenta a cidade. Então, assim, tudo passa pelo cenário político. Santarém viveu um ano de expectativa, de início de trabalho, né? Ainda esse dia agora eu estava vendo uma entrevista do governador Simão Jatei, e ele falou que passou 1 ano e meio, 2 anos colhendo, plantando para colher agora, né? Que é um planejador, é uma figura que se notabilizou pela questão burocrática, né? De planejar e tudo mais e tal. A mesma coisa se aplica a Santarém. Depois de um governo do PT, muitos convênios, muito dinheiro para ser aplicado, muito do que foi feito agora foi de dinheiro que já estava nas contas da prefeitura. Assim, viu-se muita coisa boa na parte de infraestrutura, muita rua asfaltada, centro comercial, a Bartolomeu de Guzmão agora fazendo a parte final que já precisava. Quer dizer, existem coisas boas por fazer. Assim, então o cenário de Santarém, eu acho que está ainda em compasso de espera, né? Nós estamos esperando que algo novo apareça no ar. Existe muita expectativa, por exemplo, em relação aos recursos ligados ao saneamento básico, por exemplo. Quem dera que isso acontecesse, né? Santarém precisa muito melhorar a sua estrutura no saneamento básico. A situação aqui é precária. Então tem muita coisa por sair e anuncia-se que vai sair. E são expectativas que a gente cria, né? Então, por isso, né, nada é fácil, nada acontece do dia para a noite. É preciso que trabalhos sejam feitos, planejamento, busca do recurso na fonte certa. A perspectiva é que de 2014 para frente as coisas comecem a acontecer. Estamos aqui no aguardo. Pastor Carlos Alberto, eu me lembro que no meio do ano, num dos debates nossos, eu coloquei a pergunta: como é que está o governo Alexandre Von? E o senhor foi um que falou assim: Paulo, está muito cedo. Agora não está mais cedo, né, pastor? Tem um ano. O que o senhor acha aí? Como é que é a avaliação agora do governo? Então, isso que o Emmanuel Júlio falou é muito interessante. Eu creio o seguinte, que não há desenvolvimento, a cidade não desenvolve se não há uma política de investimento, né? Então, é claro que para se chegar a esse desenvolvimento com investimento, tem que ter o quê? Um estudo, né? Então, eu penso, como a gente observa, o Alexandre, ele é muito técnico naquilo que ele faz. Então, eu creio que esse ano ele teve tempo de preparar a equipe, de fazer os estudos necessários, né, para que agora, esse próximo ano, ele possa colocar em prática aquilo que ele traçou, né, e também as promessas de campanha, porque quando você promete, né, principalmente aquele que concorre a um cargo de executivo, ele tem o seu programa de governo, né?
Então, ele trabalha dentro desse programa de governo para que ele possa fazer o investimento e alocar os recursos necessários para que haja o desenvolvimento para o município, né? Então, a nossa expectativa agora é que isso comece a aparecer em forma de investimento, porque o cidadão, o eleitor, ele vai cobrar. E outra coisa, Paulo, na extensão do pastor Casalberto, se nós formos analisar o cenário, ele é complicado, né? É complicado. Santarém não é mais uma cidade daquelas que estavam perdidas aqui no oeste do Pará. Santarém hoje é referência dentro do estado, né? Então, por exemplo, todo o movimento do oeste do Pará, em todos os sentidos, se eles convergem para Santarém, a mesma coisa acontece na saúde, né? O que se vê é uma procura cada vez mais acirrada, né, em busca de leitos, a demanda em função dos acidentes, por exemplo, de motos, que não é só aqui, é no oeste, é no Brasil inteiro. Então, assim, há a tendência de estrangulamento nesse setor. Então, assim, o cenário é complicado, né? Cada vez mais é complicado. Só também cada vez mais atendendo além daquilo que se destinava a atender. Então, assim, a saúde será um dos grandes problemas do governo, de todos que virão para frente. Pastor Carlos Alberto e Emanuel Júlio, a gente sabe que um bom político, ele tem que asfaltar, né? A população parece que consegue neutralizar a crítica pública e etc, né? Será que o Alexandre Von, ele não foi estratégico quando ele começou a asfaltar, cuidar um pouco dessa área de infraestrutura na área de asfaltamento? Mas tem uma situação, Santarém hoje tem 50 bairros, quando alguns anos atrás tinha 20, 25 bairros, cresceu muito. E com isso gerou uma demanda de infraestrutura também na periferia. A gente tem falado muito de asfalto da Borges Leal, Mendonça, tá beleza, tá bacana, tá bonito, tá ótimo. Mas assim, a gente percebe que a periferia está abandonada, né? Quer dizer, não foi uma estratégia do governo tipo, olha, bora logo maquiar aqui a situação e esconder um pouco esses problemas sérios, como saneamento, saúde, situações de abastecimento de água. O que o senhor acha, pastor? Olha, uma certa vez eu fui numa cidade grande, Curitiba, e andando por lá, o cidadão que estava me levando por alguns pontos turísticos lá, eu disse, rapaz, aqui vocês não tem favela? Ele disse, não, a gente tem, porque a gente esconde muito bem. Mas chega um ponto que não tem como esconder, né? Tem que fazer investimento, porque é um clamor do povo, né? Então, eu creio que isso é uma situação muito delicada. Só para te ter uma ideia, no governo passado, lá do último governo, ali da cidade de Monte Alegre, eu fui lá e vi Monte Alegre, eu fiquei surpreso, porque fazia um tempo que eu não ia lá, e aí eu vi aqueles bairros praticamente todos asfaltados, e o que não estava asfaltado, eles estavam recebendo o saneamento, né, o esgoto, e também estavam preparando, era noite, eu estava à noite trabalhando isso, que me chama a atenção, né, por volta aqui das 19 horas, fazendo a sarjeta, né, o meio-fio, e outras ruas recebendo a camada asfáltica. E eu perguntei de alguém lá, disse, escuta, por que esse investimento vem para cá e não vem para Santarém? E eles me falaram lá o seguinte, que são recursos do governo federal, que o Poder Executivo tem que lutar. E na época lá, o prefeito estava lutando e recebeu, né? Recebeu esse recurso. E se não buscar recurso fora, através dos políticos, não é? E claro, né, o próprio prefeito indo em Brasília, porque recurso tem, do governo federal tem. O governo federal aqui no Brasil, ele já mandou dinheiro para a África, né, para a nação da África, né? Então recurso tem nos cofres públicos federais. Agora, tem que saber e buscar. Como buscar esses recursos?
No caso, Monte Alegre, só que foi citado como exemplo, Monte Alegre é um dos poucos municípios da região norte do Brasil onde não existe esgoto a céu aberto. Mas é o seguinte, o desafio é muito grande, de Santarém é muito grande, né? Essas ruas que você falou que foram asfaltadas, elas foram, se for estratégia ou não, o fato é que elas vêm atender uma necessidade, Paulo. Agora, que outros bairros precisam merecer essa mesma atenção, isso aí está muito claro, né? O outro problema, no mesmo ponto da saúde, é a questão seguinte, cada vez mais Santarém vai inchar. Cada vez mais Santarém torna-se ponto de convergência. Vem todo mundo para cá. E as periferias vão ficar cada vez piores. Quer dizer, o desafio do poder público vai ser cada vez maior. Agora, a questão toda não é só asfaltar, Paulo. A questão é asfaltar com qualidade. O que a população tem que estar atenta é na qualidade do asfalto. Todos nós podemos ser fiscais, pô. Não se pode mais fazer, como por exemplo aqui na Bartolomeu de Gusmão, que já passaram umas 3 vezes o asfalto aqui porque não prestou e vai e faz de novo, a mesma coisa no viaduto. Isso não pode acontecer, porque é uma grana violenta um quilômetro de asfalto. E tem que ser feito com qualidade. Aqui tem rua, por exemplo, que tem qualidade. Mendonça foi feita com qualidade, Rui Barbosa foi feita com qualidade e outras mais. Quer dizer, existe jeito para isso. O que muitas vezes falta, mas ainda não deu para medir no governo do Alexandre Von, é se existe seriedade na aplicação desse recurso. Vamos torcer que isso aconteça, porque é o seguinte, asfalto para nós é tudo. Estamos no quadro Você, o Sucesso em Debate. Daqui a pouco a gente volta avaliando os cenários para 2014. Não saia daí. Daqui a pouco a gente retorna.